Será que um Estado brasileiro pode proibir a pulverização aérea de agrotóxicos no seu território? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gabriel Marques, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade Baiana de Direito, e o tema do nosso Jurisprudência Comentada de hoje é uma decisão muito recente do Supremo Tribunal Federal, tomada agora no final do mês de maio de 2023, e que examinou um tema muito interessante relacionado a uma legislação do Estado do Ceará. O que aconteceu nesse caso? Tudo começa com uma lei do Estado do Ceará. Essa lei vai aparecer aqui ao lado da tela, como vocês podem perceber, criada em 2019. Essa legislação do Ceará, ela teve um objetivo que era a proibição da pulverização aérea de agrotóxicos no estado do Ceará. A intenção de proteção da saúde, a intenção de proteção do meio ambiente no estado do Ceará. Logo após a criação dessa lei, o que aconteceu? A Confederação Nacional da Agricultura e da Pecuária propôs uma ação contra essa lei no Supremo Tribunal Federal. A ação chega ao Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, número 6137, e é essa ação que é o tema da nossa conversa de hoje. Nessa ação, que chegou ao Supremo 6137, o voto mais importante foi o voto da ministra Carmen Lúcia, um voto que foi seguido pelo Supremo Tribunal Federal à unanimidade. E esse voto tem alguns pontos interessantes, tem alguns argumentos interessantes para a gente poder examinar. Primeiro argumento interessante do voto da ministra Carmen Lúcia é a importância do meio ambiente na Constituição, especialmente o artigo 225 da nossa Constituição Federal, que fala no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um direito para as atuais gerações, mas também como um direito para as futuras gerações. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e esse importante artigo 225 da nossa Constituição Federal. Logo após, a ministra Carmen Lúcia comenta também a importância da proteção à saúde como um dos fundamentos constitucionais, como um dos direitos fundamentais, cuidado que a nossa Constituição entregou com relação ao tema da proteção da saúde das pessoas. O voto também cita algumas passagens muito interessantes na perspectiva internacional, comentando, por exemplo, que países como a Holanda, países como a Eslovênia, países como a França já tomaram medidas similares da proibição da pulverização aérea de agrotóxicos. Então o Ceará ele acaba tendo uma iniciativa que se amolda a algumas práticas internacionais nesse sentido. E além de comentar meio ambiente e saúde, como a gente já conversou, a ministra Carmen Lúcia faz uma análise de competências, como a nossa Constituição tratou o tema do campo da repartição de competências. Como eu já falei, inclusive, num vídeo recente, dedicado ao tema dos fogos de artifício, a gente tem na Constituição Federal competências da União, competências dos estados, competências dos municípios e do Distrito Federal. E dentro desse sistema constitucional de repartição de competências, há papéis que são atribuídos para cada ente da nossa federação. Dentro desse sistema de repartição de competências, disse a ministra Carmen Lúcia, a proteção à saúde e ao meio ambiente é uma competência comum a todos os entes, ou seja, os entes da federação, União, estados, Distrito Federal e municípios têm que se preocupar de forma comum com a proteção da saúde e do meio ambiente, E ainda por cima tem que se preocupar na criação de regras específicas voltadas para as suas peculiaridades. Competência para a proteção desse assunto é comum e também é concorrente, ou seja, no campo da competência concorrente, da chamada competência concorrente, a União tem um papel de criar normas gerais, normas que trazem ações de coordenação, ações de integração, mas os estados podem editar legislações que, em atenção às suas peculiaridades, protejam mais a saúde das pessoas, protejam com mais cuidado a saúde das pessoas, em homenagem inclusive a estudos científicos que comprovaram que o uso de agrotóxicos ele aumenta os riscos cancerígenos, ele contamina as amostras de água, ou seja, o Ceará ele pode criar uma legislação que proteja mais a sua população, o seu território, em homenagem à ciência, em homenagem ao campo também das competências comuns e concorrentes presentes na nossa Constituição e, sem dúvida alguma, em homenagem à dignidade da pessoa humana, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde das pessoas. Esse foi o nosso vídeo de hoje, no nosso quadro Jurisprudência Comentada. Se vocês gostaram, peço que curtam o vídeo, compartilhem o vídeo. Forte abraço e até o próximo vídeo.